E aí, pessoal, tudo bom? Queria dar as boas-vindas aí para o Oba Convida, né? Um projeto da Oba aqui para poder trazer grandes nomes do setor de real estate, entre gestores de facilities, gestores de RH, pessoas que são clientes, que são potenciais clientes da Oba e que são, enfim, especialistas que podem contribuir para esse ecossistema. A nossa ideia aqui é poder trazer essa turma de peso para um bate-papo descontraído, em que a gente possa discutir os desafios do setor, principalmente com essas mudanças todas que aconteceram entre pandemia, trabalho todo mundo remoto, pós-pandemia, a pressão pela volta para o presencial em muitas empresas, ou a decisão entre híbrido, remoto, presencial, que traz bastante desafios aí para o setor, né, e para as pessoas que estão liderando as áreas de real estate, enfim, Brasil, região e mundo afora. E hoje a gente tem um convidado muito especial que eu queria apresentar aqui. Enfim, o Gilberto a gente se conhece há bastante tempo, né? Tá na Kimberly-Clark, acho que há mais ou menos 10 anos. Eu vou deixar o Gilberto se apresentar aqui em mais detalhes, mas é uma pessoa que conhece bastante sobre o setor de real estate, principalmente quando você pensa em bens de consumo, né, nas grandes multinacionais. Enfim, Gilberto, é uma honra ter você aqui com a gente. Queria que você se apresentasse, depois a gente entra um pouquinho mais no detalhe da tua experiência. Marco, obrigado pelo convite. Fiquei bem honrado em poder participar aqui, porque vocês sempre têm umas conversas bem interessantes aqui. E sempre uma alegria poder participar, e principalmente numa ferramenta que eu acredito tanto, que é o Oba. Enfim, o time de vocês é maravilhoso, sempre um prazer estar com vocês. Bem, eu sou Gilberto, estou como gerente de projetos, se for traduzir, né, tem lá em inglês, se for procurar no meu LinkedIn, tá lá em inglês, né? Tá chique. Project Delivery Sim. Manager. Eu sou Boa. mais o gerente de entrega, né, de projetos. É uma Uhum. função que é um pouquinho a mais, eu não tô tão incluso ali no dia a dia do projeto, a mão na massa, então é mais o gerente do que o projeto entrega para a área de real estate. Eu Tá. cubro projetos globais para Kimberly-Clark, mas o meu foco principal, por eu ser o único recurso do time de real estate, eu cubro aqui a América Latina. Tá bom. Eu moro hoje em Mogi das Cruzes, porque a Kimberly-Clark tem as suas unidades fabris aqui na região. Hoje tem só em Suzano, não tem mais aqui em Mogi das Cruzes, mas é bem próximo. Então, por isso eu moro aqui, mas sempre que eu posso estou em São Paulo também, porque o nosso escritório principal fica em São Paulo. Legal. Talvez para a gente começar, Gilberto, conta um pouquinho da operação da Kimberly. Para quem não conhece a Kimberly ainda, acho que quase todo mundo deve conhecer, mas acho que é legal só para a gente colocar o ponto de vista. Conta um pouquinho do que são os produtos que hoje vocês fazem, um pouco da operação, talvez Brasil e mundo, só para que, enfim, a nossa audiência aí possa entender a dimensão do trabalho e do escopo que você faz aqui. Hoje no Brasil, a Kimberly-Clark tem as marcas Huggies, de fraldas, a marca Intimus, de absorventes, e a marca Plenitude, de fraldas para melhor idade, e para fraldas adultos, para pessoas Uhum. adultas. Fora do Brasil, esses mesmos produtos têm outros nomes. Às vezes você vai para os Estados Unidos, vai estar lá Kotex. É a mesma coisa que Intimus. E recentemente, né, a gente fez a venda aqui na Kimberly Brasil do negócio de papel. Mas até o começo desse ano, a marca Neve, a marca Kleenex e a Kimberly-Clark Profissional, quando você vai num restaurante, quando você vai num hotel que tem lá KCP, Kimberly-Clark Profissional, pertencia ao portfólio da Kimberly, só que todo o negócio de papel foi vendido. E aí, Tá. fora do Brasil, ainda continua dentro da Kimberly, mas só no Brasil a questão de negócio, aí as diretrizes do negócio. Então, Huggies, Íntimos e Plenitude. Legal. E quantos funcionários hoje tem a Kimberly, só para aqui no Brasil, só para a gente entender a dimensão? Hoje no Brasil, a Kimberly tem 3.908 funcionários diretos. Tá bom. E aí hoje tem pessoas de planta, de fábrica, e também tem pessoas administrativas, né? Hoje tem as duas. Sim, Tem quantas fábricas aqui no Brasil hoje? nós Da temos Kimberly. duas fábricas, uma em Camaçari, na Bahia, uma em Tá bom. Suzano. Nós temos 6 centros de distribuição também e temos um escritório central em São Paulo. Tá bom. Acho que o desafio tá aí, estabelecido já. Ô, Gilberto, conta um pouquinho, talvez, pra gente. O que está dentro do escopo hoje do teu papel em real estate? E aí, talvez contando um pouquinho o que muda
do papel Brasil, região e global que você atua aí, ou pelo menos Brasil e região dentro do dia a dia. Conta pra gente. Por ser uma companhia global, Uhum, a gente tem lá que todos os dias pelo menos 1,1 bilhão de pessoas no mundo usam algum produto da Kimberly. E aí é engraçado que a missão da Kimberly, aquela frase essencial é um melhor cuidado para um mundo melhor. Porque os nossos produtos são muito essenciais. Então, tipo assim, sendo bem direto, para quem tem criança, fralda é essencial. Para uma mulher, no seu período menstrual, um absorvente é essencial. Então, para quem um adulto que passa por incontinência urinária, é essencial ter uma fralda. Então, a partir desse conceito dos produtos, aí a gente vai abrindo isso para outra área da companhia. Eu não lido com a fralda diretamente, nem com o uhum, absorvente, mas eu tenho noção de que eu sou a base e o suporte. Então, sem as estratégias de real estate, talvez a gente não iria conseguir ter a melhor fralda, o melhor absorvente e os melhores produtos no mercado. E aí o real estate entra exatamente assim, como que eu ofereço o melhor cuidado para um mundo melhor? Qual que é o mundo que eu trabalho? É o mundo de real estate. Então a gente tem que ter os melhores lugares de trabalho, os melhores workplaces, a gente tem que ter os melhores contratos de locação ou de compra e venda de ativos, de fábricas e tudo mais. A gente tem que ter os melhores contratos, os melhores lugares para armazenagem e distribuição dos nossos centros de distribuição e assim também para as nossas fábricas. Então, tudo que seja da parte imobiliária, um melhor cuidado para um mundo de trabalho melhor. Esse é o foco e o objetivo de real estate dentro da companhia. E no Brasil não vai ser diferente, assim, né? Nessas realidades que a gente tem da fábrica, do centro de distribuição e no nosso escritório, né? Sempre proporcionar tá. um melhor ambiente para os funcionários. Interessante. Então, se eu entendi bem, dentro da estrutura de real estate, você está olhando tanto o real estate de fábrica, de armazenagem e distribuição e também dos escritórios administrativos da companhia. Então, vocês olham todo o espectro de real estate, que é bastante diferente, né? Se você pensar na dinâmica Sim, comercial de cada uma dessas áreas, né? Definir o espaço de uma fábrica, ou expansão, ou aluguel, ou comprar um armazém, galpão, e depois para escritório, ter um range bastante grande aqui, né? De escopo. Bem interessante. bem interessante. O portfólio é bem variado, assim, aí varia também os clientes, assim, né? Porque a discussão com um cliente que está lá dentro do escritório é diferente da perspectiva de um gerente de logística que precisa de um centro de distribuição ou de um operador logístico e tudo mais. Então é bem diversificado o nosso portfólio. Ô Gilberto, conta pra gente um pouquinho como é que foi o período de pandemia, no caso da Kimberly. Como é que vocês passaram por isso, tanto na parte fabril, que eu acho que ela não permitia talvez tanto uma visão remota, né, um trabalho remoto, mas que tinha que ter todo o cuidado ali dentro da infraestrutura de planta e tudo mais, como também do time administrativo. Como é que foi o período e hoje como é que vocês estão definindo um pouco a Kimberly, que política de trabalho que vocês estão? Resumidamente, nas fábricas a gente não parou, porque são produtos essenciais, enfim, a gente não parou. Aí toda aquela adequação necessária, né, de máscara, isolamento. Eu acho que um ponto que me vem à cabeça muito interessante são os fretados, né, para as nossas fábricas, porque como que você faz o isolamento social, a separação? Então, foi um processo que a gente fez aqui, o time de Facilities coordenou isso e virou benchmark global da Kimberly, tanto que outros países, eu lembro de ver a cabeça agora, Israel utilizou o mesmo sistema que a gente usava, coisas para os nossos refeitórios e tudo mais. O escritório, fechado. Sendo direto, assim como a maioria dos escritórios a gente fechou. E aí, aquela dúvida, nunca fechamos, né? Nunca ficamos sem trabalhar no escritório, agora como vai fazer? A Kimberly tinha um ponto de vantagem, eu acho que à frente de muitos parceiros e outras indústrias, assim, principalmente quem tem a parte corporativa dos seus escritórios. A gente já tinha um modelo flexível de trabalho desde 2015. Eu acho interessante trazer isso assim. Uma das Uhum. primeiras arquitetas que trouxe esse conceito para o Brasil foi a Cláudia Andrade, e é muito interessante ver ela conversar sobre isso, porque hoje é tão comum a gente falar trabalho híbrido, escritório flexível, mas em 2015, quando a Kimberly decidiu fazer isso, acho que haviam pouquíssimas opções de benchmarking. Eu lembro da gente conversar com o pessoal da Latam,
porque não havia não havia essa discussão, assim, não era um tema, não Uhum. havia necessidade. E aí a gente passa lá em 2015 a ter 3 dias da semana no escritório e 2 trabalhando de casa. Essa era a política. Tá. Quando vem Isso a lá em pandemia, 2015. 2015, e Tá aí bom. a gente já passou por um processo de readequação do nosso escritório, ali em 2015, uma mudança. Hoje a gente está ali no Tera, no comecinho da Avenida Berrini. E aí, Uhum. pós-pandemia, quando a gente volta, a gente já tem esse modelo implementado. Então, vai funcionar perfeito? Aí você tem que readequar, porque ainda assim o modelo híbrido que a gente já tinha vigente passa a ter uma outra perspectiva, uma outra demanda. Aí a gente define um outro programa. Entendi. E me conta um pouquinho dessa volta aí e desse novo escritório, que acho que a gente teve uma. Foi um pouco como a gente se conheceu, né? Talvez a Woba Exato. conheceu a Kimberly nessa jornada aí. Conta um pouquinho, talvez, pro pessoal, o desafio que vocês tinham e como que talvez a gente, nosso time aqui, consiga ajudar vocês nesse momento. O headcount que a gente tem no escritório hoje é de 390 funcionários. Tá. E aí nós tínhamos, quando a gente volta da pandemia, 2 pisos, o oitavo e o nono andar ali no Terra. É, Quando a gente volta da pandemia, a gente volta já com a política de 2 dias no escritório e 3 dias trabalhando de casa. Então antes eram 3, agora são 2. Uhum. Com essa política que foi adotada globalmente pela Kimberly, não só no Brasil, a gente vê que tem muito espaço disponível que é subutilizado. Então, tanto espaço de staff, mesa de trabalho, quanto salas de reunião. E aí, vamos, vamos reduzir. Foi um movimento que o mercado inteiro fez, assim, boa parte do mercado fez. A gente não precisa, vamos retornar isso aí, né, pro proprietário, pro administrador, que seja. Só que acontece, e aí acho que a maioria de quem está ouvindo, às vezes a gente aqui pode ter caído na mesma situação. Quando você tem muitos ativos ainda em depreciação, a baixa do ativo, então você tem que colocar tudo na balança, não é simplesmente devolver um aluguel, você tem uma multa contratual, tem que colocar na Uhum. balança. A Kimberly esperou desde de 2021, quando a gente 2021, 22, agora eu já até me perdi quando que a gente voltou da pandemia, para então fazer decidir assim a otimizar o seu espaço. E aí que a Oba entrou, quando agora esse ano de 2023 a gente realmente viabilizou o projeto para devolver um andar. E aí o que acontecia? A gente precisava fechar o escritório de novo. Só que aí já se criou, quando a gente volta da pandemia, se criou a cultura do escritório, de ter que voltar às salas de reunião, os times de squad que estão lá focados em algum projeto lá específico. Como é que essa galera vai voltar a trabalhar por. Ah, a gente já trabalhou né, só de casa, funciona. Mas será que a gente não tem nenhuma outra alternativa? Tem. E aí que eu conheci a Oba, porque a gente precisava de espaços de trabalho para essa galera durante o período em que o escritório estaria fechado, Uhum. para que a galera continuasse na mesma. E foi assim uma mudança muito suave, assim. Eu lembro bem, assim, que a gente azeitou tudo o que foi possível e foi muito de emergência, assim, que o time comercial da Oba conseguiu azeitar as coisas ali. Uma semana antes da gente anunciar o fechamento do escritório, a gente fez uma reunião com todos os principais stakeholders ali, as decisões que a gente tinha tomado. Ó, quando fechar o escritório, a gente vai usar essa ferramenta. Aí a Oba fez toda a apresentação, mostrou a ferramenta e tudo mais, como seria. E aí, durante os 2 meses que a gente teve o escritório fechado, a casa da Kimberly foram os espaços da Oba aí em São Paulo. E aí o trabalho continuou igual que nem, não teve mudança, interrupção nenhuma nas reuniões que a gente tinha ou nos projetos que demandavam de ter um espaço específico dedicado para os nossos times de projeto. Interessante. Não, que bom que deu certo. E me conta um pouquinho da tua visão, olhando o real estate. E acho que esse é um tema que eu venho debatendo muito com outros líderes, CEOs de empresa e tudo mais, que tem agora um movimento de volta para o escritório, né? E num cenário em que muitas dessas empresas se desfizeram dos seus ativos, né? Eles foram saindo dos aluguéis, e diminuindo o footprint ali, talvez, de real estate, e agora tem uma pressão por voltar. Então tem um desafio aqui, uma dinâmica que é
eu volto no modelo tradicional, que é eu vou buscar as lajes, eu vou fazer as reformas, eu vou construir e vou gerenciar toda a operação, então um impacto e uma pressão grande de CAPEX e OPEX de curto prazo e talvez diretamente no EBITDA dessas companhias, ou eu vou para um modelo turnkey, que, enfim, existem operadores aí de espaços privativos que vão fazer essa operação talvez de uma maneira mais eficiente, pelo simples fato deles conseguirem gerenciar 3, 4, 5 lajes no mesmo prédio versus uma empresa que gerencia uma meia laje, principalmente quando você pensa nos escritórios satélites, né? Que é muito mais difícil de você ter escala. Como é que você imagina, como é que você está vendo isso do lado da Kimberly e como que você está vendo o ecossistema e o setor assim nessa volta para essa pressão maior pelo presencial? Pelo lado da Kimberly, primeiramente, é, eu vejo que a gente tem definido isso muito claramente, assim, pelas pesquisas que a gente faz constantemente, assim, isso estou falando globalmente, assim, né? Uhum. O escritório se tornou o hub de encontro. Ele não é mais um lugar para você chegar na tua mesa de trabalho lá, abrir teu computador e ficar o dia todo lá. Você vai chegar e você vai gastar, às vezes, 20% do seu dia que você foi ao escritório lá. A maior parte do tempo você vai gastar em reuniões com o seu time, com o seu grupo, ou simplesmente para conviver. Você vai trabalhar numa área mais colaborativa, onde você está fazendo suas coisas, mas não tão concentrado. Você precisou ir para uma chamada, você vai para um cantinho ali. Então, as dinâmicas dos escritórios mudaram. Então, a gente precisa de espaços onde você fortaleça a cultura, onde quem estava trabalhando só de casa entenda e compreenda, não, eu faço parte de uma empresa que tem cultura, que tem valores. Eu tenho amigos, eu tenho colegas de trabalho, eu tenho uma comunidade com a qual eu preciso conviver Uhum. para criar e fortalecer essa cultura. E eu preciso de um lugar onde eu possa focar junto com essa minha galera, fazer esse trabalho em equipe ali. Os escritórios hoje são para isso, os escritórios da Kimberly Clark. Tanto que as remodelações que a gente fez em todos os nossos escritórios, a gente diminuiu as estações de trabalho, aumentou os números de salas Interessante. de reunião e aumentou os espaços colaborativos. Um fato interessante, assim, a gente criou no escritório de São Paulo 2 salas que a gente chama sala de reunião informal. E tem sido, desde que a gente reabriu, as salas mais utilizadas. A gente não tem cadeira e nem mesa. A gente só tem sofás, puffs e uma mesinha de centro. Parece a sala de casa, assim, sabe? A sala de casa. Tem até uma TV, né? Enfim, Uhum. para você projetar, mas só falta você ligar ali e colocar assim no seu streaming ali, enfim. O objetivo é esse. Então, para você ter esses espaços, a tendência é mais essa. Quando a Tá. gente olha para a perspectiva da Kimberly, a Kimberly veio de contratos muito longos com seus Uhum. nos aluguéis que tinha. Então, onde tem contrato longo, você tem ativo que ainda está depreciando. Então, é um jogo ainda muito de uma análise financeira. Na América Latina, nos outros projetos que eu estive à frente, a gente já percebe onde não há essa perspectiva, essa interferência financeira, aquilo que você consegue, que não é o core do teu negócio. Não é o core da Kimberly ter uma mesa, ter um carpete, ter que ficar gastando com pintura. Não é o core da Kimberly ter uma equipe de limpeza ou, sei lá, de manutenção. Você vai terceirizando o máximo que você pode porque tem alguém que sabe fazer melhor, que pode fazer uma entrega melhor, um custo melhor. Então, por que não essas parcerias? Essa é a tendência. A Uhum. gente já tem isso no Chile, na Kimberly, a gente tem isso na Colômbia. E a gente tem isso no Equador. Em 3 dos nossos escritórios, a gente trabalha nessa modalidade. Os outros, a gente Uhum. não conseguiu ainda por essa perspectiva financeira. Mas eu percebo que essa é uma tendência grande. Uma tendência que a gente, e como resultado da parceria com a OBA, é um exemplo dos nossos times comerciais. A gente tem o time comercial da Kimberly espalhado pelo Brasil. Desses Sim. quase 4 mil funcionários, a gente só tem 400, perto de 400 deles no escritório, muitos nas fábricas, mas tem gente de venda que tem que estar lá nos mais de 291 mil lugares que tem produtos na Kimberly. Existem quase 300 mil lugares no Brasil onde você vai achar um produto nosso. Algum vendedor foi lá. Então a gente tem gente espalhado por esse Brasil. Essa galera precisa se reunir de vez em quando. Onde? Sim. Não havia era muito solto assim, cada um era responsável de onde se encontrar, onde definir, você ter o seu próprio contrato, e eram contratos, nem contratos, eram pedidos de compra somente.
Quando a Uhum. galera comercial de trade viu o que a gente fez com a Oba, eles perceberam que, opa, existe uma ferramenta, existe algo diferente aí que pode ser capilarizado para o Brasil, para os times de vendas, para um espaço de trabalho esporádico e específico, spot, numa demanda que se tem, que é uma demanda recorrente, mas não se sabe bem ao certo quando, e aí se encaixa perfeito, né, o que o Oba oferece. E esse está sendo o próximo passo, né, Marcos? Você sabe bem, está acompanhando aí, que a gente está nessas tratativas, está nessas conversas aí. Porque já o que a gente teve como experiência em São Paulo já denotou assim, que é a tendência para a gente ter aí como avançar com o nosso escritório, a funcionalidade. E aí os escritórios satélites, que não são escritórios, mas que os nossos times de vendas e de trade, principalmente, precisam de espaços. E isso não é uma realidade só da Kimberly. Eu percebo que outros parceiros, fazendo benchmark com outros parceiros, aí Unilever e outros aí que a gente conhece no mercado, é uma realidade que é muito comum, assim. Time de venda sempre precisa ter um ponto de encontro ali, né? Outros escritórios que têm outras modalidades, que conseguem ter escritórios mais satélites, ok. Mas a tendência é clara, assim. A gente sempre vai precisar estar mais vascularizado, mais capilarizado, mais expandido, porque não dá para você centralizar tudo que você precisa de uma empresa num lugar só. Muito bom. Acho que você trouxe um ponto assim que é interessante. Acho que enfim, tenho o time comercial aqui junto, né? A gente vê o sofrimento que é do time comercial que está em campo, né? Porque a realidade dessa turma é que fechou o mês agora, né? Ontem foi dia 31, Halloween, o mês acabou, celebra tudo que tem para celebrar. Dia 1 tá aqui, meu querido. A É, meta nova você já tem que buscar. E o que foi, foi. E agora vamos pro próximo. E ao mesmo tempo você quer todo mundo presente junto ali ao cliente, mas eles precisam fazer trabalho administrativo, seja colocar numa ferramenta de CRM, seja fazer um invoice daquele cliente, coisas desse tipo. E é onde que essa galera faz? O cara tá lá trabalhando na padaria, tipo, no café, né? Tipo, às vezes tenta pegar um puxadinho ali no cliente e podia ter, de fato, uma infraestrutura bem mais adequada para poder fazer a entrega com qualidade. E o outro é onde eles se reúnem também presencialmente, porque tem valor se reunir presencialmente com a sua equipe. A gente sabe disso, né? A gente está nesse movimento híbrido, né? Acho que o remoto 100%, a gente entende que tem vários benefícios, né, para a qualidade de vida de todo mundo, mas você perde muito da conexão interpessoal e o ser humano é um bicho que precisa dessa interlocução. Então, a gente conseguir achar esse meio do caminho, de fato, acho que tem bastante valor. Uma coisa que eu ia te perguntar aqui, que eu escuto bastante também de outros profissionais da área de real estate e de facilities, que é um pouco qual que é o desafio quando você tem uma ideia inovadora, por exemplo, algo que não é o tradicional, seja, por exemplo, quando você pensou na Woba para poder, enfim, ajudar você nesse período de transição. E aí não é o comum, né? As pessoas não estão esperando, talvez, uma empresa como a Woba. Ou mesmo nesse processo agora de trabalhar com o time comercial nessa agenda. Como é que tem sido a sua estratégia? E aí acho que vale para isso, mas né, que eu estou perto e estou vendo, mas para outras coisas como inovações que você está vendo, como é que você tem feito para trazer esses conceitos para a alta gestão e conseguir fazer de fato a mudança dentro da organização versus um cenário em que facilities ou real estate é mais trazido para a conversa quando alguma decisão já está mais avançada ou mais tomada e muito em linha do modelo tradicional. Como é que você tem feito um pouco dessa jornada e colocar esse tema de real estate barra facilities como um tema mais estratégico para a companhia? Conta um pouquinho para a gente, porque acho que isso pode ser bem legal para o pessoal que está escutando. é, Abrindo o coração, assim, eu poderia dizer que é muito mais pela perspectiva humana e tudo mais. A Kimberly sempre tem um dos melhores resultados, assim, tipo de clima de trabalho e tudo mais, os programas de benefícios para os funcionários e tudo mais. Mas quando a gente está falando de projeto e quando está falando de inovação, no final do dia, o cara que vai dar o jamegão embaixo ali, ele quer saber o retorno, o impacto, o Uhum. financeiro, a parte do Tá. dinheiro. Especialmente a Kimberly, que trabalha muito com matéria-prima importada, então a gente está sujeito muito à variação do dólar. E principalmente em empresas que são americanas, a gente vende em real, mas a gente reporta e as nossas metas são em dólares. Então, se eu chegar simplesmente dizendo, olha aqui, eu tenho
um novo modelo de escritório, assim, assim, assado, maravilhosamente bom. A resposta, a maioria das vezes, foi para mim assim: mas já tem um escritório em São Paulo. E a galera de vendas está se virando muito bem. Não sei o que, blá, blá, blá. Então, você tem que achar outros caminhos. O caminho que eu achei, um dos primeiros, foi o time de facilities. Você entender o custo deles ali, o que eles têm ali, onde que você agrega valor e consegue diminuir o custo, porque você traz parceiros que têm mais expertise em know-how e mais conexões. Então, facilities é um caminho. E o outro caminho é realmente você conseguir ver a parte de custos. Onde que você consegue mostrar que realmente vale a pena. E foi muito interessante que depois, logo no primeiro mês trabalhando com a Oba, uma das pessoas responsáveis pelo time de vendas, de agendar espaços para o time de vendas, me disse: é muito mais barato a gente reservar espaços pela Oba do que da maneira que eu estava fazendo antes. E aí eu sabia que isso ia acontecer, né? Então, quando você consegue colocar e mostrar para o seu cliente final, o meu cliente final são os stakeholders da Kimberly, que tem um custo, e aí eles têm uma experiência muito boa, você achar a pessoa certa. Eu achei a pessoa certa em facilities, eu achei a pessoa certa em vendas, e aí, junto com isso, eu sabia que ia ter um custo melhor. Então, sempre achar as pessoas-chave para colocar qualquer tipo de inovação, porque o foco de quem está lá, às vezes. E não estou dizendo que é certo ou que é errado, né, Marco? Você, como CEO, você sabe bem disso. O foco realmente é a rentabilidade e a sustentabilidade. Sustentabilidade não é ser só verde, você cuidar. É um negócio Claro. sustentável, que ele seja sustentável, que ele possa ser perene, que ele continue existindo. E aí tem o cara lá que está cuidando da parte financeira, a preocupação, o foco dele é esse. Então, a gente achando as pessoas chaves, você vai mostrando um caminho de inovação que agrega, inclusive, para o cara que cuida lá da maleta de grana. Entendi. Muito interessante. Acho que é um desafio de influenciar os principais stakeholders para mostrar valor. E às vezes você faz isso meio que top-down, às vezes você faz bottom-up, mas você vai garantindo que no final a mensagem chegue, né? E acho que pelo que eu estou entendendo, você está conseguindo ter sucesso aí nessa jornada, o que é muito bom. Ô Gilberto, conta para, talvez aqui, mudando um pouco. Você falou que a Kimberly ela inovou talvez em 2015 quando trouxe o trabalho híbrido já para dentro do ecossistema, quando ninguém falava muito disso, né? As empresas ainda estavam muito no presencial. E agora, pós-pandemia, né, a gente fica aí, você falou, né? Quando que acabou a pandemia? Às vezes parece que a pandemia não acabou ainda, parece que tem uma assombração que está perto ainda, mas de fato acho que já acabou aí há um tempo e agora tem essa pressão, essa dinâmica pro presencial que a gente comentou. Como é que você vê hoje, talvez não só na Kimberly, a Kimberly obviamente onde está mais perto, mas como é que você vê dentro do ecossistema de bens de consumo, que são várias empresas desse, você comentou, né, Unilever, P&G, talvez esse grupo de empresas, como é que você vê a tendência aí de pensar o futuro do trabalho e pensar um pouco no tema de footprint aí de real estate nos próximos 3, 5 anos? Eu fico muito com as análises que os experts de real estate trazem para a gente. A Kimberly trabalha muito, eu sei que a Unilever também trabalha muito com a CBRE, Uhum. e quando você pega os relatórios CBRE, Cushman e várias empresas que sempre tem aqueles relatórios trimestrais, você vê que a tendência realmente é aquela de você otimizar o seu espaço. Otimizar espaço, a maioria das vezes assim, é reduzir a sua área alugada, para tornar ela ali o mais dentro daquele hub que eu falei, e isso se repete a maioria das empresas. Um lugar de encontro, um lugar de fortalecimento de cultura para reuniões e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a gente percebe essa possibilidade, esse cenário, que é da terceirização daquilo que não é o teu core. A Kimberly Clark não é especialista em real estate. A gente tem algumas pessoas que são, mas você tem, por exemplo, a Kimberly Clark é especialista em fralda. Tem muita gente que é especialista em fralda.
Como não tem gente especialista em real estate, você tem um ou outro. Na América Latina inteira só tem um cara, que sou eu. Então, eu preciso de trabalhar com parcerias. Então, Tá. a gente vai buscando essas parcerias. E aí, a UOBA, principalmente, não falando só da UOBA, mas o que a UOBA representa? Essa parceria, esse expertise na flexibilidade de você ter soluções que melhoram o teu negócio. Então, o que é melhorar o negócio? A sustentabilidade pela parte financeira, a sustentabilidade pela qualidade do espaço, porque aí os funcionários vêm e se identificam e têm vontade de vir, têm vontade de ir para um lugar. Isso é uma tendência cada vez mais comum a de ver por outros setores do mercado, assim, né? Mas o mercado imobiliário eu acho que é um ponto sem volta, assim, né? A gente conseguiu mais... não sei se existe esse verbo assim, Marco, parceirizar o que a gente tem, né? Olhar não mais só como um fornecedor, mas como um parceiro, assim, porque aí é algo que eu dependo e que ele também depende, assim, porque eu me torno cliente, mas que eu também dependo. Então isso é a parceria, parcerizar o máximo possível. Eu sou defensor disso, assim, que acho que tem situações, por exemplo, quando a gente tem pensando nos clientes, e você comentou um pouco dos escritórios satélites, né? E tem situações que você precisa de um escritório, tem situações que você não precisa de um escritório. E aí, se você pensar nos incentivos econômicos de curto prazo, eu vou te falar, quanto maior o escritório que você quiser me dar, melhor para o Uber, né? Porque eu vou ter o maior faturamento nessa dinâmica. Mas a nossa filosofia não é essa. A nossa filosofia é: você me pediu um escritório de 30 pessoas, eu vou olhar para a tua população e falar: olha, eu acho que você não precisa de 30, eu acho que você precisa de 15. Que é meio não óbvio, né? Tipo, ninguém vai falar isso para você quando você vem e pede um escritório de 30, né? Vão tentar te vender um de 30. A gente está olhando aqui e falando: olha, acho que você precisa de um de 15 e usa o nosso pulmão, né? Todo o restante da rede para quando você precisar de uma reunião ou um escritório, né, em vários lugares. Esse é um modelo assim de largada, a gente tenta fazer isso para poder ser mais eficiente. E aí tem um outro cenário que a gente às vezes acontece porque você tem o uso fixo e você tem o uso on demand, né, de alguma forma. Então qual que é o real estate mais caro, se for pensar? É aquele que você não usa, né? Pensa, tipo, é aquele que tá Uhum. vazio lá e você tá pagando por ele, aquele é o mais caro que você tem. Mas tem situações também que a utilização começa a ficar tão grande numa micro-região que quase está pagando o valor spot, mas você está usando quase que todo dia. Nessas situações, a gente chega para o cliente e fala assim: olha, pessoal, acho que cabe um escritório privativo de umas 10 pessoas, porque vocês estão usando tanto nessa localidade e tem a disponibilidade aqui que a gente recomenda que vocês venham para isso. Então, é um constante ajuste, sempre pensando na otimização para o cliente. E aí é onde talvez o ponto que você comentou da parceria, né? Acho que hoje a gente está, obviamente, com os nossos times olhando e a gente está investindo bastante em AI também, do nosso lado específico, para poder trazer isso de forma automática para o cliente. Que aí eu já ajudo ele a fazer as reservas corretamente e já pensar isso com inteligência artificial, que para a gente é um pouco do futuro, né? Dado o É. tamanho da rede. E, Então, e acho que esse a é gente o, está super alinhado. e esse é o diferencial, principalmente com a análise. Eu acho que quando a gente pensa para workplace, sai na frente não é quem fez a redução de escritório, quem já aderiu sei lá, ao modelo híbrido que tá. Eu acho que é quem domina os dados e tem as informações. E não é ter informação, é que a informação só ter. Eu sei quantas pessoas vieram trabalhar, mas você tem o dado e a análise. Quem veio trabalhar? Por que que veio? Qual time que faz? Quantas vezes veio? Quando veio, ficou quantas horas sentado aqui? Quando veio, ficou quantas horas naquela sala de reunião? Esse tipo de análise que a inteligência artificial ajuda a gente é o que vai fazer com que as melhores escolhas sejam feitas. E, de novo, a Kimberly não é boa nisso. Eu lembro que em 2015, quando a gente não existia, não é que não existia, não se falava sobre AI, a Uhum. Cláudia, de novo a Cláudia Azevedo, o escritório de arquitetura dela, ela colocou acho que umas 6 ou 8 estagiárias de arquitetura no nosso escritório e elas ficavam sentadinhas em frente às salas de reunião e anotavam. Reunião das 8 às 9h30, X pessoas, tal, 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 não sei o que, mesa de trabalho número 1, 2, 3, 4, tal, tal, e anotava e fazia. Elas ficaram lá por 2 semanas. E ali, hoje a gente tem sensor que faz isso. Hoje você tem, quando o teu computador loga lá no sistema, você tem a Cisco que te diz quando que logou, que hora que deslogou e tudo mais. Você tem o AI que está fazendo essas análises, mas nem todo mundo faz. E aí existe um desperdício de dinheiro muito grande assim.
porque o aluguel é mais caro, você falou perfeito, é aquele que não é usado. E aí, Uhum. quando você tem parceiros que conseguem dar essa análise para você, que conseguem oferecer, ó, isso de você conseguir dizer para um cliente assim, o que você precisa, é o que a Kimberly faz assim, você não precisa de tal produto, você precisa do tal, você não precisa de uma fralda, você não pode usar uma fralda que é da noite durante o dia. Você tem que usar a fralda específica do dia para criança. E assim vai, comparativamente, né? Você não pode querer Uhum. só um espaço spot, para você vale a pena mais um espaço fixo aqui pelo número. É perfeito isso. E sai na frente quem consegue dar para o cliente esse tipo de análise, porque isso realmente traz um saving enorme, uma otimização enorme. Hoje, mas não é óbvio, né? É o desafio constante aqui, mas é o Não, que a gente tem buscado também, e acho que vocês também, pelo que você está comentando. Um desafio que eu vejo, assim, quando a gente pensa, né, pensando na Oba e a gente ser uma rede de escritório flexível por assinatura, né, a gente muitas vezes tem um pouco, talvez, uma aversão a risco de algumas empresas pensando nesse conceito de, eu preciso ter o meu escritório do meu jeito, do mesmo tradicional, versus estar dentro, né, num escritório dentro de um ecossistema de um operador de cowork ou de espaço flexível. O que vocês experimentaram, né, de alguma forma? Então, hoje você tem o seu escritório dentro das duas lajes lá que você tem, né, uma laje que é customizada e tudo mais. Não sei se vocês experimentaram estar dentro desse ecossistema de alguma forma, né? Tem as decisões de voltar para uma parte do time estar no escritório, uma parte do time ir para esse mais flexível. Mas o que você diria, talvez, para outros profissionais de real estate que estão um pouco nesse dilema ou refletindo sobre ir ou não ir, ou utilizar ou não utilizar os benefícios de uma rede flexível? Como é que sugestão que você daria para eles para pensar sobre isso, dado que você teve a experiência dos dois lados aqui? façam o teste. Eu gosto, quando eu vou, qualquer projeto que a gente se envolve, a gente sempre dentro da possibilidade. É possível testar com algum departamento, porque tudo é muito volátil, né? O Claro. mercado e tudo mais, o consumo, é política, é economia, mas você consegue fazer um lot test, né? De uso. Então, de repente, pegar um departamento. Uh, eu tive a sorte de pegar todos os departamentos e fazer durante o período de projeto, assim, né? Mas é interessante que a gente já fez isso em outros países aqui da América Latina, e aí, principalmente para um exemplo claro é o Equador. A gente tinha um escritório grande que ficava dentro de uma das nossas fábricas. E a fábrica ficava relativamente perto de um centro urbano. Só que para os times de vendas era muito inviável, assim, por causa de trânsito e tudo mais. E aí a experiência que a gente teve é fazer um teste com esses caras aí. E aí eles Uhum. ficaram com. Não tinha, e aí é uma dica para vocês, no Equador não tem, tá? Nenhuma solução igual a Oba. Não tinha, mas o que a gente fez? A gente foi em busca de realmente assim, pay-per-use, onde era possível Uhum. ali, para o pessoal de vendas. E aí acabou encontrando essas soluções, e aí a gente encontrou um parceiro onde a gente conseguiu ter mais em Guayaquil, na região mais corporativa, colocar um escritório lá, bem reduzido do que em comparação com o que tinha na fábrica, e manter o pay-per-view dos escritórios satélites e tudo dentro do mesmo custo, assim, tipo, comparando, sabe? É, Legal. perdão, melhor custo ainda, um custo mais baixo. Se a gente Uhum. fosse comparar com a manutenção e tudo mais que tinha dentro da fábrica, aquele espaço todo. Então, onde não é possível fazer tudo, fazer num lote teste com algum. E geralmente os times de vendas e de trade são ótimos para isso daí. Porque eles não ficam no escritório o tempo todo, são muito spot, assim, é muito específico o dia que eles vão. Eu acho que vale a pena fazer um teste. Interessante. Você falou de Latam, a gente está expandindo para a América Latina, né? Então hoje a gente tem operação já bastante forte no México e pegando aí os outros países do Cone Sul e Andino. Então a nossa estratégia de crescimento é muito assim, os clientes que são clientes no Brasil, a gente poder levar a mesma solução para a América Latina e aí montar a rede. Pensa que hoje a rede nossa tem 2.000 operadores de coworking, são 10.000 posições, 3.500 salas de reunião, centenas de espaços de eventos. Então, assim, se você soma metragem quadrada, é bastante metragem que tem
disponível, e aí a gente está com o time focado em crescer onde os nossos clientes precisam. Então, a conversa é muito assim, quais são as cidades que você quer ter infraestrutura? Ah, eu quero ter em Guayaquil, eu quero ter em Bogotá, preciso ter em Buenos Aires, em Córdoba, então a Argentina tem tido bastante demanda. A gente vai lá, monta a rede e aí faz o atendimento. Não deveria ser, não é um desafio montar a rede. O desafio é garantir que tenha operação, né, de escritório flexível nesses mercados, e aí tendo a operação a gente consegue trazer para o modelo de maneira bem estruturada. Mas aí a gente depois, enfim, tem que fazer essa conversa de follow-up aí com vocês para ver como que a gente consegue, obviamente, ajudar. Ô Sim. Gilberto, deixa eu mudar um pouco, talvez, de estação aqui. É um tema que eu acho que é bem. Você comentou um pouquinho, falou, putz, eu sou o único profissional, talvez, ou né, de real estate da região dentro da Kimberly-Clark, né? Você falou, putz, eu quase que tenho um certo isolamento aí dentro dessa gestão para troca de experiência. Diferente, talvez, de uma pessoa que é um line manager de fralda, né? Tipo, que tá lá com mais 7, 8 pessoas que ele pode trocar, não só aqui, globalmente e tal. Conta um pouquinho pra gente como é que você hoje faz para ter as melhores práticas, né, do setor, como é que você faz para trocar experiência, ou como é que você faz para se capacitar? Tem alguma dica, né, que você daria aí para outros profissionais que estão no mesmo segmento que você para para poder se desenvolver ou para poder buscar esse conhecimento? Acho que ia ser muito legal ouvir um pouco dos teus insights aqui. Network intencional na cara de pau. Isso assim. Eu simplesmente, meu background, eu sou engenheiro civil e a minha especialidade é gestão de projetos. Eu sou PMP, certificado pelo PMI e tudo mais. E eu trabalhei Uhum. sempre em fábricas, com projetos dentro das fábricas. Quando eu mudei para a área de real estate há 4 anos atrás, eu não sabia o que era taxa de vacância. Eu não tinha nem ideia o que é workplace, né? Eu traduzi, beleza, mas conceito, não sabia. Aí eu fui atrás, fui estudar, claro, mas eu vasculhei o LinkedIn e digitava lá, Workplace, quem que aparece? Vou lá, Real Estate, e fui vendo e fui pedindo conexão, e aí acho que uma das melhores conexões que eu fiz foi a conexão que me levou para um grupo de profissionais de Workplace, que é o Workplace Club. E aí é engraçado, porque eu já conhecia o Oba antes, e aí, por Uhum. acaso, o Oba é patrocinador e está em todos os eventos. Eu e a Vivi, a gente, mesmo sem se combinar, a gente se encontra nos mesmos eventos. Acho que se a gente a Vivi é do comercial, né, da Oba, se a gente combinasse não Uhum. ia dar certo. E isso daí é o que tem me ajudado muito, porque o network, o benchmarking o que você tem feito lá? Como que vocês veem? O que vocês fizeram? Tanto de você oferecer ajuda quanto de receber ajuda, assim. E aí é engraçado porque ferramentas como a Woba, então outros colegas que eu encontrei lá e que dentro desse Workplace Club, e a gente acabou trocando mais figurinhas e acabaram virando fornecedor da gente, indicando para outras e tudo mais. É um dos melhores caminhos. O caminho a gente faz caminhando, né? E Uhum. principalmente eu ouso dizer assim que, por exemplo, no Brasil hoje você tem um mestrado, você tem formações específicas de real estate, mas acho que há alguns anos atrás não havia. Então é muito o conhecimento, é muito da troca, é da experiência, da conversa, é do network na cara de pau de chegar para alguém como eu fiz, que era de uma empresa aí fulano, tô vendo, eu vi aqui no seu perfil que você é de real estate. Gostaria de estar conectado contigo para trocar experiências. E manda mensagem e pronto. E é assim, isso ajuda muito. Muito bom. É o princípio de que o não a gente já tem, né? E Exato. que para cada sim você vai precisar de uns 5 não. Então eu gosto bastante dessa filosofia também, Gilberto. Gilberto, a gente já está um papo super gostoso aqui, já estamos chegando aí nos nossos 45 minutos, porque a gente se organizou para fazer. Queria primeiro te agradecer pela sua generosidade aí de estar com a gente, compartilhando a sua experiência. Agradecer pela parceria. Eu acho que a gente está construindo uma relação muito bacana aí de Uoba com Kimberly. Estamos muito felizes aqui de poder ter ajudado vocês nesse período de transição. Estamos agora construindo aqui esse próximo passo, falando de América Latina. Então, acho que tem muita coisa bacana para a gente poder construir. Acho que para a galera que está assistindo aqui, vai aparecer um QR Code na tela. Então, esse QR Code, só para vocês terem visibilidade, vai dar 2 diárias
aí para vocês conseguirem utilizar qualquer um dos nossos 2.000 espaços. E aí não importa se você já testou antes a ferramenta, se não testou, a ideia é baixa, né, enfim, entra no QR Code aqui, faz o processo corretinho ali, a gente vai colocar os créditos para que vocês possam usar e possam conhecer a nossa solução. Então, talvez antes só de terminar aqui oficialmente, Gilberto, queria abrir para você aí alguma palavra final para a turma toda que está assistindo a gente, que acompanha a gente até agora? Eu agradeço, aproveito para agradecer, Marco, e todo o time da Oba, sempre tão solícito, sempre tão amigo. É sempre bom ver vocês, ver os amarelinhos aí lá nos eventos que a gente tem do Workplace e por aí. Semana passada eu usei já mais um espaço lá, só esqueci de postar. Poxa vida, foi tão corrido que eu não postei. Mas para Olha quem só. está acompanhando a gente aqui, vale a pena conhecer. E é muito interessante para quem for utilizar. Troca uma palavrinha, porque eu sempre gosto de fazer isso, com quem é o manager do espaço colaborativo que você está usando. Você vai ver que o pessoal que trabalha em parceria com a Oba é um pessoal muito bacana. Os espaços são sempre muito legais. E quem trabalha nesse espaço sempre fala muito bem da Oba. Então, é muito bom estar associado a vocês. Assim, espero que a parceria do meu CPF e também do CNPJ que eu represento, a gente possa seguir aí. Muito obrigado. Não, obrigadão, Gilberto, pelo feedback, pelo testemunho aí. Acho que tem um time bastante grande aqui do nosso lado, trabalhando incansavelmente junto com os parceiros para conseguir dar essa experiência para todos os nossos clientes. Estou feliz de que isso está aparecendo de fato na ponta lá. Pessoal, então, super obrigado. Não deixe de se inscrever aí, né, para acompanhar todos os episódios da nossa websérie, tipo Oba Convida. A gente vai colocar o link na tela, tá, para vocês se inscreverem. E para quem ainda não viu os episódios passados, tem conversas muito legais aí com XP, Cielo, Officeless e vários outros que valem muito a pena. Assim como o Gilberto compartilhou, enfim, a experiência riquíssima dele aqui na Kimberly-Clark com a gente, mas outros projetos também. Tem muita coisa bacana aí para vocês conhecerem da mesma forma, tá bom? Super obrigado, Gilberto, mais uma vez, um grande abraço. Obrigadão pela participação e a gente se encontra aí nos próximos eventos, tá bom? Um abração. Obrigado, gente. Eu acho que foi, meu querido.